Eu fiz a quaresma ano passado com o Frei Gilson, né? E aí eu queria contar pra vocês as graças que a gente recebeu durante todo esse período. E eu tenho certeza que a gente continua recebendo, né? Mas como eu sou uma pessoa meio lerda, não consigo imediatamente reconhecer que foi graça de Deus, sabe? Então eu vou também falar um pouquinho dos perrengues que a gente teve ao longo desse período, porque é um período que o diabo não quer mesmo que a gente esteja voltado para Deus, e ele faz de tudo para que você consiga se afastar e, enfim, não terminar aquilo que você se propôs desde o começo, assim, né? Os 40 dias rezando ali o rosário. São 2 horas por dia, né? Bastante coisa. E antes de falar um pouquinho sobre mais, né, sobre esse período e tal, eu vou falar um pouquinho do contexto que a gente estava no momento que eu comecei o rosário. Eu fazia o terço todos os dias já, né? E aí, pra fazer o rosário, eu falei, bom, vai ser um pouquinho mais fácil, né? Porque eu já faço o terço, a gente fica ali rezando 20 minutinhos por dia, mas são 20 minutos, não são 2 horas, né? Mas pelo menos eu tinha uma prática de oração, né? Então isso ia ser um pouquinho mais fácil. O problema era acordar um pouco cedo demais, né? Às 4 da manhã, mas tudo bem. E meu marido, ele tinha sido mandado do emprego dele em dezembro. E aí, só em março, ele conseguiu um novo emprego. E durante esse período, a gente ficou... O seguro-desemprego, né? Que era muito abaixo, assim, do que meu marido recebia. Então, a gente acabou, assim, bananando um pouco nas contas, né? Então, isso foi em março, eu comecei a fazer o rosário em setembro, né? Que começou o rosário ali de... Aí, também tinha a questão da moto, do meu marido. Porque, assim, eu nunca gostei que ele andasse de moto, porque eu achava muito perigoso sempre, né? E eu morria de medo, principalmente depois que os bebês nasceram, né? De acontecer alguma coisa com ele. A gente sabe que moto é muito perigoso. E daí eu ficava, ai, com aquilo na cabeça e eu não descansava enquanto ele não chegava em casa de noite, né? Ou quando ele me mandava mensagem de manhã falando, cheguei no serviço. Mas vamos só guardando esse contexto e essas informações. E aí, lá no condomínio que a gente morava no térreo. Tava recorrente, assim, pessoas entrando ali pra roubar alguma coisa, né, bicicleta, alguma coisa que estivesse à vista ali no condomínio mesmo. E como a gente morava no térreo, ficava com muito medo, porque eu sempre tava ali com o Alvinho, né, brincando ali na areazinha que tinha ali fora e tal. E aí eu comecei a ficar com medo de tá ali, alguém chegar e às vezes a pessoa não ia roubar uma bicicleta, talvez fosse fazer alguma coisa pior, né, e se encontrasse alguém ali. Eu comecei a ficar com muito medo de estar morando naquele lugar, né, principalmente ali no térreo. Até da última vez eles roubaram nossa bicicleta, né? Enfim, contexto dado, agora eu vou começar. Uma semana antes de começar, né, o rosário, o Bruno teve um sonho, na verdade, que a gente não sabe se foi só simplesmente um sonho ou se foi algum sinal. E aí ele tava com vontade de trocar a moto a partir daquele momento, né? E eu também tava querendo que ele trocasse já faz um tempinho. E quando começou o rosário, eu pedi muito para Deus para que ele conseguisse trocar o mais rápido possível. Mas eu sabia que trocar moto, ou vender moto, ou trocar carro em carro é muito difícil. E demora um tempo, né, até você conseguir fazer isso. E aí eu tava na expectativa de, sei lá, ai, daqui 2 meses ele consegue. Só que daí depois de uma semana ou 10 dias foi muito rápido. Meu marido, ele conseguiu trocar a moto. E aí ele conseguiu pegar um carrinho, assim. Daí eu já ficava mais aliviada, né? Falei, ai, nossa, graças a Deus, pelo menos, né? Eu não vou ficar preocupada tanto assim, né? De, ai, sei lá, ficar pensando que ele caiu no caminho ou alguém atropelou ele, etc. E aí, também, nas orações que tinha ali pra Senhora de Guadalupe, um dia o Frei Gilson, todos os dias ele falava, na verdade, né? Mas teve um dia em especial, assim, que eu realmente fiz o que ele falou. Ele falou assim, ó, coloquem as mãos de vocês aonde tá doendo, né? E tenham fé, assim, e tal, pra que isso seja curado. Como eu tava com os 2 bebês, eu sentia muita dor nas costas, assim, aqui na minha coluna lombar, né, mais especificamente. E só que aquilo pra mim tava crônico já, né, uma dor que eu já tava acostumada, doía ali mais 1 hora no dia, ou dependendo de como eu pegava eles ou não, né? E aquilo já era parte de mim, mas eu falei, bom, mas isso me incomoda, né? Eu acho que eu vou fazer isso. E aí eu coloquei minha mão. E ela tava doendo, ela era uma dor constante. E na hora que eu coloquei assim, daí a gente fez lá, né, a oração e tal. Aí eu tirei a minha mão assim, aí eu fiz o teste, né? Ai, não tava doendo. Aí, como a gente é incrédulo, né? Peguei e falei assim, bom, daqui a pouco ela vai começar a doer, né? Eu vou tá sem dor aqui agora, mas daqui a pouco ela começa a doer. E eu fiquei esperando ela vir, né? E eu fiquei o dia ali
na função, nas mesmas coisas, né? Com o Otelinho, porque o Alvinho ia pra escolinha, mas o Otelinho ficava comigo. E aí eu ficava ali, nossa, né? Não tá doendo e tal, tá ok. E realmente não voltou mais a doer, né? E aí foi uma coisa muito legal, porque eu nunca tinha pedido pra Deus uma cura física, assim, sabe? Porque até o momento a idade não tinha chego. E aí eu tava. Nunca tinha pedido, assim, eu acho, sabe? Ai, cura essa minha dor aqui. E aí eu senti, assim, a mão dele e eu fiquei muito feliz, sabe? Só que nem tudo são flores, né? E aí, nesse período também aconteceram vários problemas, assim, relacionados a material, graças a Deus. Nunca foi em relação à minha relação com o Bruno, minha relação com os bebês ou alguma coisa assim, sabe? Tanto que eu sempre tava pedindo ali pra que a graça de Deus se derramasse na nossa família, né? E que a gente ficasse tranquilo, apesar das coisas acontecendo. Porque toda semana acontecia alguma coisa diferente com os carros, assim, sabe? E várias coisinhas pequenas, assim, estavam começando a incomodar a gente. Mas tudo relacionado a material, sabe? Era mais incômodo pra gente, era em relação aos carros. Porque a gente precisava, né, dele. Porque eu tinha que... o Bruno levava o Alvin pra escola. E como eu tinha que ir pra faculdade com o Otelinho, não dava tempo de eu fazer essa logística de levar o Alvin e voltar pra faculdade e tal. Senão ia ficar muito puxado. Então, o Bruno tinha que levar e eu, depois, no final da faculdade, eu pegava ele, porque eu levava o Otelinho pra faculdade comigo, né? E aí, então, nossa emergência ali era sair daquele lugar, porque já tava, fazendo mal pra gente ali, ficar pensando e se roubarem mais alguma coisa, ou, sabe, acontecer alguma coisa grave, etc. Também era muito difícil conseguir um aluguel, assim, mais ou menos no preço que a gente tava pagando, relativamente com um espaço bom, assim, sabe? Mas aí, no finalzinho ali, né, da quaresma, meu marido achou um apartamento perto do serviço dele. Como ele tava, né, chegando meio tarde, porque já não voltava mais de moto pra casa, ele tava vindo de carro. E era bem no horário de pico, assim, né, então dava 11 km, mas daí era muito trânsito, ele chegava umas 7h15, 7h20 em casa. E aí o Alvin já ia dormir, eu já tinha preparado tudo pros bebês pra eles dormirem, e no outro dia começar tudo de novo, né, cedinho. Ele achou o apartamento a 2 km, assim, do serviço dele. Que dava pra ele simplesmente ir a pé, né? E ficar bem faceiro ainda, voltar pra casa, almoçar. Principalmente porque o horário de serviço dele dura 1h30, né? E aí a gente achou por mais ou menos o mesmo preço que a gente pagava lá. E bem pertinho, né? Então compensou bem, bastante, assim. Num lugar mais seguro e tudo. Então foi, meu Deus, eu fiquei muito feliz quando ele falou. E eu entendi que também era ação de Deus ali, né? Como tudo na nossa vida. Mas a gente consegue reconhecer quando são coisas boas, né? Principalmente. Porque quando são coisas ruins, por exemplo, o que eu vou falar agora, a gente não entende imediatamente, né? Então, assim, um pouquinho antes da gente se mudar, como eu falei pra vocês, eu pegava o Alvinho no final da aula e a gente ia pra casa. Então, tava sempre eu, o Otelinho e o Alvinho voltando pra casa. E aí eu pegava uma avenida, assim. E aí teve um dia que eu voltando pra casa, os bebês ali, tudo de boa. E às vezes eu olhava o Alvinho pelo retrovisor, assim, e falava com ele. Mas não ficava olhando, assim, o retrovisor, só dava uma olhadinha, assim, ver como que ele tava mesmo, né? Aí, de repente, eu senti o nosso carro fazendo assim, pro lado, e eu não tava conseguindo controlar, né? Daí eu falei, ué, o que tá acontecendo, né? Aí eu olhei pro retrovisor aqui e um caminhão tinha pego, a gente tava arrastando, gente, só que ele não tinha se ligado que a gente tava ali. Aí eu tentei acelerar e o carro não saía, eu acho que prendeu, assim, era um caminhão grandão, sabe? Então prendeu aquela parte da frente do para-choque, acho, do caminhão, atrás, assim, do nosso carro. E também ele tava arrastando, então eu tava tentando acelerar e o carro não saía. Aí eu fiquei desesperada e o carro começou a fazer assim, ó. E eu fiquei, nossa, eu fiquei muito desesperada porque eu achei que, como eles estavam ali atrás e o caminhão tava fazendo assim, na bunda do carro, eu pensei nos bebês, assim, né? E eu falei, nossa, e dava pra ver tudo isso muito claro, né? Eu falei, meu Deus, vai acontecer alguma coisa com eles? Ele nem tá percebendo e eu tô aqui na frente, que não, tipo, pode não acontecer nada comigo, mas eles estão ali atrás, né? Aí eu fiquei bem... Nossa, eu fiquei muito assustada. Aí até que começaram a buzinar, assim, e ele se ligou que tava pegando a gente, né? Aí ele meio que freou, assim, nosso carro desencaixou, sei lá, do negócio dele lá, e eu consegui encostar o carro. E aí eu desci, falei pro cara, meu Deus, o que aconteceu, né, e tal. E eu acho que eu tava no ponto cego dele, depois eu fui entender, né?
Porque na hora ele falou assim, nossa, mas você não viu um caminhão desse tamanho? Eu falei, moço, eu tava nessa pista, eu não saí dela. Eu até pensei, nossa, será que eu olhei demais pro alvinho e acabei invadindo a pista do homem? Não sei, né? E aí ele falou, não, mas porque tem câmera aqui no caminhão e a gente vai ver. Aí no final do dia até que ele veio falar comigo, ele falou, ó, realmente, a gente olhou na câmera e tal. E ele pediu desculpa, então realmente eu acho que eu tava no... Eu tenho certeza, na verdade, que eu tava no ponto cego dele. E ele acabou entrando ali na minha pista e pegando a gente, né? Mas graças a Deus não aconteceu nada com a gente. E, ai, foi uma graça de Deus, assim, sabe? Não ter acontecido nada, porque aquilo lá causou medo no Alvinho também, ele ficou um tempinho. Sempre quando a gente saía, né, da escolinha, ele falava, mãe, vai devagar, vai devagar. Ele tava com medo, sabe? E eu nem corria, mas enfim. Aí passou essa fase, a gente se mudou e tal. Aí vem gasto com mudança também. E daí alguns outros gastinhos que foram aparecendo assim. Da outra casa também, sabe? E porque como a gente alugou pela imobiliária, tinha que entregar em perfeito estado, assim, como a gente tinha pego, né? E a gente acabou gastando um pouco com pintura também. Até que chegou um momento que a gente não tava tendo dinheiro pra pagar alguma coisa aqui desse novo apartamento, né? Daí a gente pensou, nossa, calculamos errado, né? E acabamos gastando demais também ali, tendo que sair porque não tinha como não fazer isso, porque a gente tinha que entregar as chaves lá, senão ia ficar rodando ainda, né? Condomínio, aluguel, etc. Aí lembra do que eu acabei de falar? Que um caminhão tinha pego a gente? E aí nessa semana que a gente falou, não temos dinheiro e o que vamos fazer, né? Eles pagaram a gente, depositaram lá o dinheiro, que eles já estavam falando faz tempinho ali, né? Porque o acidente aconteceu, acho que mais pro final, assim, do Rosário, ali por agosto, setembro. Acho que era começo de setembro, no meio de setembro, alguma coisa assim. E aí eles, no mesmo dia, né? No outro dia, na verdade, que viram ali na filmagem e tal, entraram em contato comigo, assim, né? Pra pegar meus dados, ver a história, pegar os dados bancários, etc e tal. E falaram, ó, vai ser liberado em tantos dias. E não vinha, porque sempre tava faltando alguma coisa, sempre me encaminhavam pra outro setor, etc. E aí naquela semana que a gente precisava, o dinheiro veio, assim, sabe? E aí eu falei, meu Deus, aconteceu aquilo lá atrás, às vezes, nossa, eu ficava falando, por quê? Né? A gente sempre fica com essa neura de achar que as coisas não podem acontecer com a gente, né? Mas a gente sempre tem que entender também que coisas ruins acontecem também com a gente e a gente tem que saber reconhecer, mesmo que seja depois, né? Mas na hora entender que aquilo é tudo permitido por Deus. E aí, como a gente se mudou pra cá, a gente não tinha guarda-roupa nem nada do tipo, né? Tipo, pros quartos e tal. A gente se mudou e na mesma semana uma pessoa apareceu doando guarda-roupa, encaixou perfeitamente ali. E aí, esse dia a gente pegou esse daqui também, que foi doado. Por uma pessoa aqui do condomínio também. Enfim, são coisas que vão acontecendo pequenas, assim, sabe? Mas, meu Deus, faz diferença, né? No nosso dia a dia, assim, na nossa vida. E foi uma experiência bem gostosa, bem legal. E eu continuo, assim, fazendo o terço. E agora começou de novo a quaresma, né? Agora da igreja. E estamos fazendo de novo.